Você já passou por uma situação onde todas as pessoas que você amava e confiava deram as costas para você? Conheçam Franklin. Ele nasceu no dia 31 de março de 1973. Ele era um homem de 24 anos que vivia com sua família no Kansas, Estados Unidos. Franklin, que era mais conhecido como Punk, recebeu esse apelido quando tinha 2 anos. A partir daí, todo mundo passou a chamar ele dessa forma. Ninguém o conhecia como Franklin, somente como Punk, e por isso eu vou continuar o vídeo dessa forma, tá bom? Punk era casado com uma mulher chamada Kelly. Ela tinha 19 anos, eles tinham uma filha, viviam muito bem, de acordo com relatos. Ele trabalhava como zelador de uma faculdade, Kelly ficava em casa cuidando de seus afazeres, cuidando da filha. Eles aparentemente viviam muito bem naquela época e se davam super bem. As pessoas que falaram sobre o casal disseram que eles eram bastante apaixonados, que Punk sempre fazia de tudo para estar presente. Quando ele tinha algum tempo livre, ele sempre ficava com sua mulher, com sua filha, que eles passeavam, gostavam sempre de fazer tudo juntos e por isso eles viviam muito bem. Em 1995, o casal descobriu que Kelly estava grávida de mais uma menina. 9 meses depois, ela deu à luz. Nessa época, eles já estavam um pouco mais estáveis, então eles perceberam que precisavam de uma casa maior para poder criar os filhos, decidiram comprar uma casa própria e assim eles fizeram. Como eles não estavam com muito dinheiro, eles não conseguiram comprar uma casa no centro da cidade, que era o local onde eles estavam acostumados. Então, eles compraram uma casa um pouco mais afastada, mas eles não consideraram aquilo ruim, porque a casa era enorme, tinha vários quartos, tinha quintal, e então por isso eles ficaram muito contentes com essa aquisição. Quando eles se mudaram, Punk começou a ter um novo hobby que ele não tinha anteriormente. Ele começou a gostar muito de corridas de carros, passou a frequentar constantemente um autódromo, ia a todo momento para esse lugar, fez vários amigos que compartilhavam da mesma paixão e um desses amigos era um casal que se chamava Tammy e Jerry. Assim que eles se conheceram, logo Punk levou esse casal para sua casa. Quando Kelly, a esposa dele, conheceu esse casal, ela gostou muito deles, se aproximou, fez amizade com os dois, mas principalmente com Tammy, que era a mulher de Jerry. Com o passar do tempo, Kelly começou a ficar um pouco irritada porque Punk só passava o tempo livre em corridas de carros, ele só pensava em correr ou assistir essas corridas, só ficava o tempo todo com Jerry mexendo em carros e por isso o casamento dele ficou um pouco conturbado, começou a ter algumas brigas, já que sua esposa percebeu que ele não estava mais dando atenção nem a ela e nem às suas filhas. Com o tempo, Punk decidiu comprar um carro para poder participar dessas corridas. Ele basicamente batizou o carro com o nome da esposa, colocou o nome de Kelly na lateral, mas isso não deixou Kelly feliz. Ela queria a presença dele em casa, ela não gostava que ele só falasse de carros, que ele só ficasse envolvido nessas questões, e por isso de nada adiantou ele batizar o carro com o nome dela. Ela estava se sentindo abandonada, esquecida, e com isso Kelly começou a falar com outros ex-namorados. Parece que ela estava querendo um pouco de atenção, estava querendo se sentir amada, de acordo com os relatos de pessoas que falaram sobre tudo que estava acontecendo nessa época com eles, e por isso ela, como eu falei pra vocês, voltou a falar com alguns ex-namorados. Kelly então conversou com um ex-namorado que ela teve antes de Punk. Certo dia, o marido dela chegou em casa irritado porque ele descobriu que ela estava conversando com esse homem. Ele começou a falar com ela por que ela estava fazendo isso, que ele ficou sabendo que esse ex-namorado dela estava indo na casa dele
quando ele não estava, e ao ouvir aquilo, Kelly negou tudo, disse que não estava tendo um caso extraconjugal, falou que Punk estava sendo ciumento e mandou ele esquecer aquela história. Apesar disso, Punk não acreditou na versão da esposa, ele foi procurar esse ex-namorado dela. Assim que o encontrou, ele disse para esse homem ficar longe de sua mulher, e então o ex de Kelly disse para ele que Punk tinha entendido tudo errado, pois de acordo com aquele homem, ele não estava se encontrando com ela, só que isso nunca ficou comprovado, tá? Depois disso, Punk e Kelly decidiram esquecer o passado, eles tentaram recomeçar, tentaram voltar ao amor que eles tinham antes, aparentemente tudo voltou ao normal, mas Kelly ainda continuou insatisfeita. Em janeiro de 1997, Punk voltou para casa depois de um dia de trabalho. Assim que ele chegou, ele encontrou a casa vazia, ele não tinha nenhum sinal de Kelly ou das filhas, e quando ele começou a procurar por elas, ele acabou conversando com alguns amigos de Kelly e descobriram que ela tinha abandonado ele. A partir daí, Punk ficou muito chateado por ela ter ido embora daquele jeito. Ele começou a procurar por ela, queria saber onde suas filhas estavam, porque ele disse que não deixaria a Kelly com as filhas e pegaria a guarda delas para ele. Chateado com toda essa situação, Punk decidiu contratar um advogado. Ele disse que ia lutar pela custódia das filhas, eles começaram a procurar por Kelly, a encontraram. Punk conversou com ela, pediu divórcio, falou que ia pegar a custódia das filhas para ele, e então, como Kelly imaginou que ele poderia conseguir, ela decidiu que iria ficar com Punk e voltou para casa com as meninas. Em junho de 1997, alguns meses depois, Jerry e Tammy, amigos de Punk e Kelly, estavam passando por um problema financeiro. Eles não estavam conseguindo pagar a casa onde viviam, então por isso eles foram despejados. Estavam muito ruins mesmo financeiramente, e então por isso eles conversaram com Punk, pediram abrigo, ele aceitou. Ele também conversou com Kelly, que permitiu que o casal fosse morar na casa com eles, e então a partir de junho de 1997, Jerry e Tammy passaram a morar com a família. Como eles estavam na casa, Kelly se aproximou ainda mais de Tammy. Ela começou a dizer para a amiga que não estava feliz em seu casamento, que Punk era um homem que ficava querendo mandar em tudo que ela fazia, que ele não era um bom marido, que não estava satisfeita em viver daquela forma, e então por isso Tammy disse que ela realmente não deveria aceitar. Em julho de 1997, Punk e Kelly descobriram que ela estava grávida do terceiro filho. Punk ficou imensamente feliz com a notícia, ele achou que as coisas finalmente iam dar certo para eles, até porque nessa mesma época ele conseguiu um emprego em uma fábrica de aviões, onde ele ia ganhar muito bem, então ele estava ansioso por isso, estava ansioso por esse terceiro filho e realmente acreditava que tudo isso salvaria seu casamento. No dia 28 de julho de 1997, seria o primeiro dia de trabalho de Punk nessa fábrica, só que quando deu o horário, ele simplesmente não apareceu. Os funcionários então ligaram para a casa dele, informaram, perguntaram se ele estava lá. A esposa disse que não estava, mas que ela iria aguardar, porque em algum momento ele com certeza voltaria para casa. Infelizmente, as horas se passaram, o dia seguinte chegou, somente à noite Kelly decidiu ligar para a polícia. Ela informou que estava sem notícias do marido há alguns dias, e então por isso os investigadores decidiram interrogar ela e interrogar Tammy e Jerry, já que eles também viviam na casa. Assim que Kelly falou com os investigadores, ela disse para eles que a última vez que viu o esposo foi no domingo à tarde. Disse que no domingo um carro que ela não conhecia parou próximo de sua casa.
Punk entrou nesse carro e depois disso ela não soube mais nada dele. Quando os investigadores falaram com Jerry e Tammy, eles confirmaram essa versão, disseram a mesma coisa, disseram que não viam Punk desde domingo e que acreditavam que algo tinha acontecido porque ele jamais iria embora sem suas filhas, e então os investigadores começaram a procurar pistas para saber onde Punk estava. Em uma semana, Kelly tentou se desfazer do veículo da família, ela também tentou vender alguns pertences de Punk, tentou acessar a conta dele, falsificando sua assinatura, mas eu não sei por que os investigadores não focaram as investigações nela naquele momento. Um mês depois, sem pistas, os policiais receberam uma ligação anônima. Nessa ligação, um homem disse que tinha informações sobre Punk, falou que conhecia umas pessoas que há algum tempo estavam falando sobre dar um sumiço nele, e depois desligou. A partir dessa ligação anônima, os detetives começaram a suspeitar que Punk não tinha apenas ido embora, que talvez algo realmente tinha acontecido com ele, já que no início eles acreditaram que ele tinha ido embora só para abandonar a família, mas como eles foram atrás dessa pessoa que ligou, eles não descobriram quem foi, descobriram que a ligação tinha sido feita em um telefone público, e como essa pessoa jamais retornou, eles não conseguiram mais nenhuma informação a respeito disso. Como não existia nenhuma pista, o caso de Punk acabou esfriando. Kelly seguiu sua vida cuidando dos filhos. Muitos acreditavam que esse caso jamais seria solucionado ou que Punk jamais seria encontrado, e por isso o caso dele acabou sendo arquivado. 4 anos depois, em 2001, a mãe de Punk notou uma mensagem estranha nos classificados de um jornal local. Nesse jornal haviam 2 mensagens escritas aparentemente por Punk, e em uma dessas mensagens ele dizia: "Mãe, pai e Lisa, não me esqueçam. Assinado Punk." A segunda mensagem dizia: "Para Kelly, vou voltar para você e para as meninas." Assinado Punk. Depois de anos sem saber notícias de Punk, a mãe dele, após ler essas mensagens, começou a acreditar que o filho estava vivo. Tanto ela quanto seu marido entraram em contato com a polícia, falaram que os investigadores deveriam reabrir o caso, investigar de onde vieram essas mensagens, e então os investigadores foram até o jornal, tentaram descobrir quem foi que mandou colocar essas mensagens no jornal. E então se descobriu que a tal pessoa deu um nome falso e também deu um endereço falso, e por isso eles não conseguiram encontrar essa pessoa. Como esse caso voltou a ser assunto por causa dessas supostas mensagens escritas por Punk, os investigadores começaram a receber algumas ligações falando sobre o caso, e algumas dessas ligações foram anônimas. Um homem ligou e falou com os detetives que, em julho de 1997, Jerry, o amigo de Punk, foi até a casa dele, perguntou se ele poderia emprestar a ele uma arma e que por isso os detetives deveriam investigar Jerry. Através de uma outra ligação anônima, uma pessoa disse que, ao conversar com Jerry, ele estava conversando, falando sobre Punk, e disse que Punk não estava vivo e que também por isso os detetives deveriam falar com ele novamente. A partir daí, os policiais foram até Jerry, o interrogaram novamente. Ele não queria conversar, parecia nervoso, ficava desconversando, não dava informações válidas e o tempo todo ficava tentando mudar de assunto. Os policiais então foram até Kelly, a esposa de Punk. Eles perguntaram a ela se ela sabia de alguma coisa. Ela continuou dando a mesma versão, disse que não sabia, que acreditava que seu marido tinha fugido. Mas depois que os investigadores disseram que eles estavam desconfiando de Jerry, ela disse que tinha se lembrado de uma coisa, falou que no domingo, no dia 27 de julho de 1997, Punk tinha saído com Jerry de carro, só que ao final do dia, Jerry voltou para casa
e Punk não. Os policiais então perguntaram a ela se Tammy, a esposa de Jerry, sabia de alguma coisa. Kelly disse que provavelmente ela sabia sim, e então eles decidiram falar com Tammy. Ao interrogar Tammy, os investigadores perguntaram o que ela sabia. Tammy disse que no dia 27 de julho de 1997, Punk e o marido dela se desentenderam, que ela falou que eles ficaram batendo boca por um certo tempo. Os investigadores perguntaram se ela conseguiu ouvir tudo aquilo. Ela disse que sim, que após algum tempo escutou um barulho alto, que não sabia dizer exatamente o que foi, mas que quando Jerry voltou para falar com ela, depois de um tempo que ele tinha saído, ele disse que tinha dado um jeito em Punk. Ela também falou que Jerry informou a ela onde Punk estava, e então por isso os investigadores pediram que ela os levasse até lá. Tammy então levou os investigadores até o tal lugar onde ela disse que Jerry deixou Punk. Ela mencionou que o marido tinha falado para ela sobre uma lona azul, que ele tinha envolvido Punk nessa lona, mas ao chegar nesse lugar eles não encontraram Punk e nem vestígios dessa lona. Eles descobriram que nesse lugar onde Tammy os levou, na verdade tinha muita água naquela época, então eles saíram desse local, continuaram falando com ela, mas aparentemente Tammy ficou confusa e disse que se ele não estava ali, ela não sabia onde ele estava. 2 meses depois, em março de 2002, um detetive estava caminhando perto do rio ao sul do local onde Tammy levou os investigadores anteriormente, e quando esse detetive olhou para o rio, ele viu um pedaço de lona azul. Ao coletar essa lona, foi feito um teste de DNA para ver se existia algum DNA de Punk nela, mas infelizmente, devido ao tempo e à água, eles não conseguiram comprovar. Como os policiais sabiam que seria muito difícil levar esse caso a julgamento sem evidências sólidas, eles mudaram o foco da investigação, decidiram procurar algum motivo, algo que levasse Jerry a fazer o que supostamente Tammy disse que ele fez, e então por isso eles levaram Tammy novamente a um interrogatório. Assim que começaram a falar com ela, eles perguntaram se no dia em que tudo ocorreu, Punk desconfiou que Jerry iria fazer alguma coisa. Ela disse que não, disse que quando Punk chegou em casa, ele perguntou a Kelly, a mulher dele, por que naquele dia ela estava tão estressada, por que seu amigo estava tão estranho, e Kelly respondeu a ele que não era nada. Outra coisa que Tammy disse é que todas as vezes que Kelly conversava com ela, Kelly se mostrava insatisfeita com o casamento, com a vida que ela levava, que Kelly já havia conversado com Tammy sobre tirar a vida de Punk, porém quando elas conversavam sobre isso, Kelly dizia que seria impossível ela fazer algo assim, já que tudo cairia sobre ela por ser a esposa, que com certeza a polícia iria desconfiar dela e por isso ela não queria fazer isso e se encontrar alguém que fizesse. Tammy continuou dizendo que Kelly começou a dizer para ela e para seu marido Jerry que precisava de ajuda. Então, em um certo momento, ela decidiu falar com Jerry sozinha, pediu que ele a ajudasse, e então os policiais questionaram a Tammy sobre o que Jerry ganharia ao ajudar Kelly nisso tudo. E então Tammy disse que Jerry ajudaria a Kelly com um plano porque ele queria se deitar com ela. Jerry e Kelly começaram a se envolver de uma forma mais íntima, que eles começaram a ficar juntos a todo momento, porque isso era o pagamento pela ajuda que Jerry deu a ela. Quando os investigadores questionaram Tammy sobre o porquê Kelly não se divorciou, porque ela decidiu montar todo esse plano envolvendo Jerry, envolvendo a amiga, ela disse que ela decidiu não se divorciar porque ela tinha receio de que Punk ficasse com as filhas e ela não queria isso. Então, os policiais foram até Kelly, a interrogaram. Eles disseram que já sabiam de tudo, que não adiantava ela ficar mentindo, dizendo que não sabia o que aconteceu, porque naquele momento eles já sabiam sobre todo o plano.
Kelly então decidiu confessar. Ela deu a versão dela da história, que é um pouco diferente da de Tammy. Ela falou que no dia em que tudo aconteceu, Jerry e Punk realmente se desentenderam, que enquanto tudo isso acontecia, ela estava preparando suas filhas para ir ao colégio e que depois, em um certo momento, ela ficou escutando tudo com Tammy. Ela disse que no meio de toda aquela confusão, Jerry mandou Kelly pegar a arma que ele tinha conseguido. Ela disse que entregou essa arma a Tammy e que quem teria realmente atirado em Punk foi Tammy. Após isso, ela disse que os três pegaram a lona, levaram ele para um rio e o deixaram lá. Ela também falou que estava cansada de seu casamento, que não gostava da forma que Punk a tratava, que ela não era feliz, que já tinha tentado ir embora, mas que ele foi atrás dela, que ela ficou com receio de perder as filhas e que por isso ela não viu um outro jeito e decidiu voltar para sua casa. Os investigadores então falaram com Jerry, ele não confessou, disse que não estava envolvido, bateu o pé, mas como os investigadores tinham o interrogatório de Kelly e Tammy, eles perceberam que eles tinham um caso e decidiram que precisavam prender os três. Eles então foram presos, Kelly, Tammy e Jerry. Tammy e Jerry demoraram um pouquinho para serem presos, porque eles tinham fugido para uma outra cidade, só que depois os policiais descobriram que eles estavam nessa cidade, foram atrás deles e eles foram finalmente presos. O primeiro julgamento de Jerry aconteceu em outubro de 2006. Esse julgamento foi anulado porque o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime e então por isso Jerry teve que passar por um outro julgamento que aconteceu em junho de 2007. Nesse julgamento, ele recebeu perpétua, com possibilidade de condicional em 25 anos, tentou entrar com um recurso, pediu novamente a anulação, só que dessa vez ele não conseguiu e foi negado. No julgamento de Tammy, em troca de cooperar com os investigadores, ela se declarou culpada, recebeu 11 anos e 4 meses de prisão, porém, em alguns lugares se diz que ela recebeu 15 anos. Tammy concordou em testemunhar contra seu marido no julgamento dele. Ela também esclareceu um dos maiores mistérios do caso, que era saber quem fez os anúncios no jornal. Se descobriu que foi ela confirmou que foi ela, e disse que ela fez isso porque ela queria que todos acreditassem que Punk ainda estava vivo e por isso criou os anúncios. Os investigadores disseram que eles acreditam que, na verdade, Tammy fez isso porque ela estava cansada de carregar esse mistério com ela, o peso de todo esse caso com ela, e que, na verdade, ela queria sim ser encontrada e queria que eles desvendassem esse mistério. Os policiais também encontraram o autor do telefonema que levou eles a Jerry, a pessoa que disse que Jerry pediu uma arma emprestada. Eles descobriram que era o vizinho de Jerry, Tammy, e então esse foi mais um dos mistérios solucionados. Tammy ficou presa até 2017, atualmente está livre e eu não encontrei nada sobre onde ela está morando. No julgamento de Kelly, ela também se declarou culpada. Conforme falei para vocês anteriormente, ela testemunhou contra Jerry e ao final do julgamento dela, ela recebeu 3 anos de prisão e atualmente está livre. Pelo perfil de uma das redes sociais de Kelly, parece que ela ainda mora no Kansas. Ela começou um negócio local onde ela vende joias personalizadas, lenços e laços de cabelo que ela mesma criou. Parece também ter se casado e manteve a custódia dos filhos. Conforme vocês puderam perceber, esse caso foi solucionado, se descobriu que foi Tammy, Jerry, Kelly, se descobriu também como foi, apesar de Kelly ter contado uma versão e Tammy ter contado outra, só que Punk nunca foi encontrado. A única coisa que os investigadores encontraram foi aquele pedaço de lona azul que informei. O motivo de Kelly era porque ela não queria mais ficar naquele casamento. O motivo de Jerry era porque ele queria ficar com a mulher do amigo, queria ter um envolvimento com ela. E o motivo de Tammy é porque ela simplesmente queria ajudar seu esposo
e sua amiga. Então é isso, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim, e como eu sempre digo, me ajuda no engajamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, me ajude a impulsionar, comentando, dando like, isso faz toda a diferença pro meu trabalho, e se você puder fazer isso por mim, eu te agradeço de todo o meu coração. Tá bom, gente? Vocês sabem o quanto eu me esforço para sempre trazer um conteúdo novo para vocês. E se vocês puderem me presentear com o like de vocês, com o comentário de vocês, eu vou ficar imensamente feliz. Como vocês sabem, temos vídeos aqui na maioria das vezes, 3 vezes por semana. A maioria das vezes é segunda, quarta e sexta. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo.